E a fotografia, a gente tem vários ramos. Um deles é que eu estou falando aqui, que eu dialogo já há uns 46 anos, que é a fotografia de cena, né, para o cinema. Né? Minha trajetória começou com o cinema. Né? Meus estudos iniciais de fotografias, de cursos e de assistências foi com a fotografia, e aí eu caminhei para um set de filmagem. E isso aí também foi um caminho que me abarcou há muito tempo. E era um dos caminhos que eu dialoguei no meu conhecimento, nos meus estudos, na minha participação também. Como eu sou de uma geração que a gente participava, né, você estava num set e ia aprendendo, fazendo, né, hoje a gente tem um leque mais de informação, hoje a gente está aqui numa possibilidade de dialogar sobre um curso que eu vou iniciar na próxima semana, que vai ser terças e quintas, um horário um pouquinho mais cedo, das 18 às 20 horas, e com aquelas pessoas que vão participar, né, da parte prática também, que a gente construiu uma estrutura para não só ficar na parte teórica, mas também trazer vocês um pouco dessa vivência da fotografia, mas de um set de filmagem, como aconteceu comigo. A primeira vez que eu entrei no set de filmagem, aquele mundo, né, hierárquico, ao mesmo tempo conjunto. Não sei se você já teve chance de estar no set de filmagem, Luiz. Já, sim, na Né? faculdade faz time direto, assim. É, Direto. e assim, toda hora você sai uma função diferente. Você começa como, assim, produção, aí depois vai fotografia, Isso. direção. Então, assim, aí Carregar peso, carrega peso, sobe em escada, depende, né, subir escada. E isso que é essa parte orgânica do cinema, que é muito interessante. Porque é legal você conhecer os departamentos. E foi assim para mim. Quer dizer, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e comecei a buscar qual era a função de cada departamento, entender essa, essa, essas, esse território, né, do cinema na construção daquele texto, daquele contexto, daquele roteiro, daquela história. Então, isso é um caminho que não teve mais volta para mim, né? Apesar de que eu estou já tanto tempo no cinema, dando aula e participando sempre dos sets. Isso para mim sempre foi um caminho muito interessante. José Alexandre está aí ouvindo? Está tudo certo, José? Não sei se ele está me ouvindo, mas seja bem-vindo. E iniciando aqui um pouco dessa fala aí para tirar também dúvidas e de quem vai ingressar nesse curso, que é bem interessante. A gente está dentro de uma associação brasileira de cinematografia, hoje a ABC renomada. A gente tem veio para o ensino, e isso é muito interessante, porque eu já estou nesse diálogo do lecionar e praticar há muitos anos também. E a estrutura desse curso, ele pretende, na verdade, a gente trilhar um pouco sobre não só a parte histórica da fotografia, mas dentro da cinematografia e dentro do que é a fotografia de cena, né, o estilo de cinema, né, a gente entender esse processo dessa fotografia tão recortada dentro daquela dinâmica que é o cinema, né, dos planos, contraplanos e tantas informações que vão decorrendo de acordo com aquela história, mas entender quem é nós, quem somos nós, fotógrafos de cena, dentro de um set, e que departamento a gente vai estar atendendo. Porque, na verdade, a gente está fazendo fotografias, mas tem uma hierarquia e um departamento que precisa dessas imagens. Não sai do fotograma ou hoje do meio digital, né? É uma imagem pensada dentro daquela construção, daquela narrativa, onde você vai ter o conhecimento do teu comportamento com os atores que estão ali atuando, com a produção, com a demanda da produção e da direção também, porque eles precisam divulgar esse processo do projeto, né? Você também tem dentro desse espaço entender que imagem você vai dialogar para pensar assim, quem sabe dentro dessa história eu não consigo fazer uma fotografia para cartaz,
porque o cartaz é uma divulgação. Mesmo que hoje a gente tenha uma mídia digital, ela é uma função importante para o cinema. Então, essa experiência é uma experiência que eu tenho há muitos anos e uma experiência que eu percorri vários diretores renomados, como Nelson Pereira dos Santos, Roberto Farias. Né? A gente agora acabou de perder o Vladimir Carvalho, um grande diretor, uma pessoa muito importante sobre o cinema, a cinematografia, do cinema, no movimento do cinema novo. Não tem como não falar sobre esses tempos, né? Não só histórico do cinema mundial, mas também trazer um pouco a brasa para a nossa cinematografia brasileira, que tem uma importância hoje cada vez mais forte dentro desse mercado. E é um mercado muito importante. Não tem como eu não passar sobre alguns filmes, algumas referências minhas, nacionais e internacionais, a minha convivência com tantos diretores citados, Zósimo Bubu, que é meu tio, tantas outras pessoas que eu convivo e convivi, né? Então, falar da fotografia de cena propriamente dita, a gente vai estar trazendo essas ementas e essas informações para a gente construir, então, uma leitura dentro do processo dos cursos que estão acontecendo na ABC, e a gente vai somar, vamos montar essa equipe para a gente poder vivenciar isso na prática e depois a gente fazer um grande encontro para poder ver as imagens produzidas. Então, isso é muito importante. Você tem câmera, né, Luiz? Deve estar aí dialogando com câmera. Quem está me ouvindo aqui, José. Enfim, tantas outras pessoas que estejam aqui conversando. Depois a gente vai falar mais sobre o curso e também tirar as dúvidas de vocês, porque hoje a gente consegue atingir um público bem interessante, porque como esse curso ele tem também o propósito de você ter ele online e depois uma vivência prática, todas as informações que eu quero passar vão estar vindo de uma informação e de uma base muito estrutural do que eu vivenciei e vivo, né? Hoje, com essa saída do analógico para o digital, a demanda de mercado, a gente falar dos streamings hoje, né, que estão aí dialogando e fomentando tanta produção do audiovisual e também essa relação hoje com todo o conteúdo do projeto. Então, filmes que eu participei, como Dois Filhos de Francisco, como é que foi toda a estrutura desse filme, né? A convivência com o diretor, que a gente perdeu há pouco tempo também. Enfim, essa estrutura de vários filmes que eu construí, a convivência com os diretores de fotografia, esse departamento, que é um departamento muito especial desse processo criativo, porque por mais que a gente venha falar da construção cinematográfica, a gente vai analisar roteiro, a gente vai discutir roteiro, a gente vai discutir planos, ordem dos dias, como é que a gente interpreta não só a leitura do roteiro, mas o nosso dia a dia de construção. Muitas vezes aconteceu em alguns momentos de filmes, né? Eu tenho aí minimamente aí uns 140 filmes entre curtas, longas e publicitários. Eu já estou, como eu falei, 46 anos nesse mercado. O diálogo que você, ao ter uma confiança sobre o teu comportamento no set, isso te dá também uma cancha de você também pensar numa construção imagética por cartaz. Então, isso aconteceu com M8, um filme muito importante, com Dois Filhos de Francisco, Casa de Areia, enfim, tem vários filmes que eu vou citar, não só da minha carreira profissional, mas também do analisar filmes de diretores nacionais e internacionais que me deram também um embasamento técnico, teórico e de debates
que me construíram e me constroem até hoje. Então, isso é importante a gente entender toda essa estrutura. O cinema documental, como é que a gente extrai isso, né? Porque você, às vezes, não tem uma precisão daquele roteiro construído, porque tudo também pode ser muito imediato, é quase que como se fosse um fotojornalismo. Então, isso é muito legal na construção. E o cinema hoje é uma estrutura que está mais acessível, né? Porque era uma coisa mais complexa. Né? Se a gente tiver uma boa ideia, uma boa construção, às vezes um celular que te dê condições de contar um curta, uma ideia inicial, você já tem ali uma pré-história que isso pode depois virar uma coisa maior. Então, hoje, essa acessibilidade aumentou, os encontros, festivais, né? As plataformas digitais desse caminho de conhecimento é muito importante. E não tem como eu não falar também de equipamento, né? Não tem como eu não estruturar isso para vocês no curso, porque eu tenho que falar de equipamento, os equipamentos antigos, os meus equipamentos antigos, como é que era, a, o comportamento entre o som direto e a fotografia de cena, né? Tudo tem uma complexidade muito grande, né? E como eu falei antes, o cinema é uma estrutura de equipe, de vários departamentos, várias hierarquias, em que o fotógrafo de cena vai percorrer de uma forma única, porque geralmente num projeto, mesmo que seja grandioso, o fotógrafo de cena geralmente é uma única pessoa que vai percorrer vários departamentos, várias estruturas, vários cronogramas e cronologia do filme, aonde você vai também dialogar com com a demanda que é necessária para vocês, né? O que é demandado para você também, ou aquilo que você propõe para uma demanda, porque é uma paridade, não é uma competição. Né? Você está ali, você não vai competir em fazer fotografia de tudo, de tudo, de tudo, porque você não vai ter como usar tudo. Né? Então você tem que pensar nessa parte desse todo, dessa construção imagética que você vai fazer, para contar um pouquinho daquela história e trazer a importância dos personagens, às vezes de um figurino ou de um cenário. Então, tudo isso é uma estrutura que a gente vai estar dialogando aqui durante o curso e apresentando. Eu tenho bastante cardápio de apresentações para vocês, desde making off, estrutura, análise de filmes que eu vi, análise de filmes que eu queria ter feito também, né? Filmes internacionais que eu falei, nossa, que vontade de estar num set de filme desse e estar ali estruturando, e dos filmes internacionais que eu trabalhei também. Então, isso tudo tem uma, uma história que eu quero repassar para vocês, que é essa estrutura, a gente entender não só do equipamento, mas o que é a decupagem, o que é o departamento de fotografia, desde do diretor, assistente, câmera, essa estrutura de cumplicidade que a gente vai conquistar como fotógrafo de cena. E também, quando eu falo também da nossa proposta de ações que já aconteceram comigo, de ter uma intervenção num set e falar assim, tu já conseguiu a foto para o cartaz? E é uma demanda muito interessante, né? Porque é uma construção que você vai percebendo. Às vezes pode acontecer de que naquele dia de set você ou a produção achou não tão importante, mas às vezes tem uma estrutura mínima de uma importância que pode dali trazer uma história bem bacana. Então, seduzindo vocês aí, o curso tem bastante coisa, bastante palatar em termos visuais, né? Para a gente degustar juntos. E lógico que eu quero também falar desse comportamento do set, que é importante, né? A gente viu que tem quase tem 1,90 m, né? Como é que eu posso me comportar dentro de um set tão estruturado, tão cheio de movimento, você tentar ser o menos percebido possível, porque a gente com a câmera, né, paralelo a um outro equipamento, como é que a gente pode e deve conquistar esse momento específico para extrair o melhor
daquele fragmento, né? Porque a gente vai estar fazendo um fragmento daquela história, né? E é um olhar muito único, é uma assinatura muito única da gente dentro de um contexto coletivo, né? Então, eu quero trazer para vocês esse caminho da fotografia de cena, falar o que é hoje o making off, né? Porque eu sou da época que não existia o making off, o que o making off é, ou hoje o fotógrafo de cena making off, né? Que pode acontecer essas duas ações também, como é que a gente pensa, como aconteceu comigo nos projetos que eu fiz para Netflix, para Disney, enfim. Então, essas demandas hoje de um mundo mais midiático e imediato exige. Então, a gente entender isso, como é que a gente também pensa a associação, tá junto numa associação como eu hoje pertenço, né? Como é que a gente vai pensar também a estrutura de gastos e de retorno, como é que funciona o mercado, da tabela de preços. Isso tudo é importante a gente entender, porque é um caminho, e é um caminho que você sabe que é prazeroso ao mesmo tempo, tão importante e de uma responsabilidade imensa, né? Então, eu acabei de lançar nesse Fest Rio nosso, agora passado, junto com um diretor importantíssimo, ator, Antônio Pitanga, o filme Malês. Então, é um filme lindo, um filme de uma estrutura bela, onde eu consegui ter uma chance de fazer uma coleção de imagens, para mim, de uma grande importância, não só para o filme, como para mim também, né? Então, é uma troca muito importante a gente entender isso. Alguma pergunta que vocês queiram fazer aí, Luiz? Pode ficar à vontade. Se o José está ouvindo aqui, enfim, quem mais puder, estamos aqui juntos. Se quiser abrir o microfone. Muito não ainda, mas meio que concordando com essa coisa de você ter que estar em muito lugar ao mesmo tempo, né? Porque eu fiz estilo no início do ano, né? Um filme da faculdade, e foi muito, assim, revelador isso, porque realmente tinha coisas que eu queria pegar, mas tinha que pegar outras ao mesmo tempo, sabe? Então eu tinha que escolher, dosar o que que ia ser, o que que não ia ser, sabe? Por isso que a gente vai falar de decupagem, né? E tem coisas que você fala, cara, vai ficar no meu cérebro, não dá para estar ali, né? Você está um canto importante, num canto onde vai acontecer uma ação de tiroteio, como é que tu vai ficar ali, né? Então, ao É. mesmo tempo, eu já consegui conquistar espaços específicos para estar ali na Cidade dos Homens, né? Um filme que tem ação, comunidade, tiro, etc. e tal, e você conseguir extrair um momento específico dali que conta esse momento de movimento dentro da história, que tem uma violência, uma participação, uma briga de facção. Então, isso é legal, cara, né? E aonde que você vai se comportar? Em que lugar que tu vai ficar? Tu vai ficar no mesmo lugar da câmera ou no lugar oposto? Ou se vai ter um take único? Então, tudo isso são coisas que é legais de a gente estar dialogando, porque eu vivenciei isso. Vivenciei vários momentos. E tive que também entender que alguns momentos daqueles era para o filme, né? E, ao mesmo tempo, alguns momentos tão específicos era também para mim. Então, isso é um equilíbrio que a gente busca num processo da cinematografia, né? E a cinematografia que eu estou falando desse enredo, roteiro, equipe, atores, né? Cada departamento, a sua entrega, a sua demanda, o que é o tempo real da tua entrega e o tempo necessário para aquela entrega. Então, isso é muito diferenciado, né? Do analógico ao digital, como é que a gente se comporta com isso hoje em dia. Então, muito importante a gente estar falando sobre isso, trazer aí muitas referências de filmes, né? Outro dia estava repassando aqui, colocando em ordem todos os filmes que eu fiz, todos os sets que eu participei. Então, eu falei, gente, dá para contar uma história boa, dá para contar, repassar essas histórias para vocês. Então, essa é a construção desse curso, que eu possa atingir aí um grupo de alunos interessados nessa parte específica do técnico de fotografia, que é a fotografia de cena, ao mesmo tempo é um técnico e tem ao mesmo tempo uma linguagem,
uma, uma estrutura a ser cumprida e das experiências dos filmes que eu fiz. Casa de Areia, por exemplo, um filme importantíssimo, um filme de uma estrutura, de um diálogo tão lindo, com duas atrizes importantes, então, e de uma vivência como equipe importante. Também não é só falar da beleza, falar dos perrengues também, né, que são interessantes, você pensar também, né, dos perrengues e as soluções para os perrengues, né, que isso aqui que também é legal, que é a maestria que a gente pode, dentro de uma construção que o cinema tem, entre aspas, previsível, mas a gente sabe que tudo, né, vamos fazer filmagem de sol, cai um temporal, e aí, vamos fazer o quê? Né? Então, qual é a opção B? Qual é o caminho? E, ao mesmo tempo, a gente entender esses roteiros anteriores dos filmes de épocas da produção cinematográfica americana, europeia, oriental, não tem jeito, não tem como não falar, dos africanos, né, a produção africana que eu já participei. Então, isso tudo é muito interessante a gente dialogar. E, lógico que, como eu falei aqui para o Luiz, é um dos veios. Né? A fotografia, você tem um leque aberto de muitas coisas, da publicidade, do fotojornalismo, de tanto dos ensaios. Né? Então, eu misturo um pouco essas informações do qual eu quero repassar para vocês. Né? Como é que foi a estrutura de fazer um filme documental, onde a construção diária era diferenciada, as probabilidades e as não probabilidades também, e as previsões e imprevisões são constantes, de um filme que você tem que acompanhar aquele roteiro de ferro da primeira página à última página do roteiro, porque não pode mudar, porque tem uma estrutura de continuidade sobre o personagem. Então, isso é muito legal. Né? Então, essas experiências que você tem em alguns filmes, que às vezes a gente tem essa questão aleatória de filmar, que a gente vai pensar juntos. Vamos ver filmes juntos, não um filme longo inteiro, mas eu vou dar desafios para a gente poder dialogar e trazer para vocês essa relação das demandas que a fotografia de cena tem, porque não é só uma coleção de fotos bonitinhas que você faz, é um diálogo, né? É uma estrutura que vai beneficiar todo o projeto. E isso é importante, até porque a nossa imagem do, daquele filme futuro vem na frente do filme. Então, aquela coleção de fotografias de cenas que na minha infância eram impressionantes, né? Porque às vezes eu ia para a porta de cinema só ver cartaz, é um pouco disso que eu quero falar para vocês também. E entender o que é a continuidade também. Então, isso é uma estrutura muito importante. E, Luiz, dentro da faculdade, é falado um pouco mais desse encontro da fotografia de cena para o projeto que está sendo construído, mesmo que seja um curta ou um aquecimento de coisa, não, né? Então, Infelizmente, é uma área que a gente descobre que precisa, que tem que ter, mas não tem aula de estilo, não tem. eu sei. Tem fotografia, direção de fotografia, mais É, fotografia interna, de making off, infelizmente. então, então, Não, isso é muito legal, porque eu já estou nesse diálogo, já dou curso há muito tempo, e a gente já está, desde o início dos cursos da ABC, fazendo uma estrutura de cada departamento, e o bacana é que hoje a gente conseguiu, né, pós-pandemia, juntar todo mundo, né, porque a gente estava dando esse curso totalmente online, a gente agora consegue vivenciar, a gente tem estrutura para vivenciar um set, mostrar equipamento, trazer e debater, trazer pessoas do mercado para também falar com a gente. Então, isso é muito legal. Então, isso é muito bom. Né? Uma estrutura que a gente quer cada vez mais atingir, com uma estrutura bacana. Hoje a gente está, né, tá tendo no espaço um cinema que vai ser inaugurado em homenagem ao José Wilker. Então vai ser legal, é um espaço que a gente vai poder dialogar, passar filmes, dialogar, ver filmes, né? E debater. E aí a gente vai estar aí
com semanas ricas. Espero te encontrar lá e também nas práticas, viu, Luiz? E José, eu acho que é muito legal. Eu tive essa vivência com alunos que estavam fora do país e que puderam estar, às vezes, num momento presencial, pessoas de outros estados também que vieram e puderam programar as aulas práticas, né? Que aí complementa, né? Mas isso não quer dizer que a gente não vai estar complementando aqui também online para quem não pode estar presencial, porque a gente estruturou um curso que pudesse atingir de uma forma maior toda essa estrutura e falar desse curso especificamente com esse recorte da fotografia de cena, né? E, e as traquitanas e as minhas é, conquistas dentro de um set, desde ficar em cima de uma grua, às vezes, que é um departamento mais complexo, a você pedir uma escada daquelas imensas para você poder estar fazendo um plano zenital, tal qual o filme está abrindo. Então, isso são coisas que a gente, com uma boa fala, com uma boa importância daquele projeto, a gente consegue. Então, vamos falar bastante sobre isso. Bem-vinda, Gisele, também, que está aqui. O José não falou nada. Está me ouvindo, José? Alexandre? Gisele, que entrou agora, Oi, enfim. Botan, estou ouvindo sim. Ah, que bom, José. Que bom. Você está Não, é que onde, José? eu sou do Rio mesmo. É que o Ah, cachorro do vizinho estava latindo absurdamente aqui. não, que bom. Mas você é fotógrafo, José? Trabalho com retrato. Na verdade, sou professor de língua portuguesa e Ah, que literatura. maravilha. Que Inclusive, bom. trabalho no SESI Maracanã. Já encontrei com você lá no Ah, que SESI bom. Laranjeiras. Que bom. Sou professor lá também, né? É. Então, a ABC é o xodó do cinema, né? Onde é meu diálogo diário, né? O cinema é um carro que me abarca há muitos anos, viu, José? Mas é muito legal. Não, sim, conheço já essa carreira. Acompanho já há um Então, a tempo. gente está nesse caminho, um caminho muito bacana. E agora eu estou. O próximo passo é o livro, né? Porque tem que contar a história, muita gente, desde Grande Otelo, Ruth de Souza, tantos atores, tantas pessoas, tantos diretores, que eu quero também apresentar para vocês também muitas coisas dessa vivência, né? Que o cinema, eu fiz completamente um caminho diferenciado, porque eu estudei fotografia há muitos anos e quando entrei no cinema eu não saí mais. Depois eu fui fazer fotojornalismo, depois eu fui fazer outras vivências, né? Outros ensaios, outros projetos. Mas o cinema é o meu carro-chefe, é onde eu estou construindo muitas coisas, hoje de uma forma muito mais ampla, né? E, mas eu fiquei bem especialista nessa área e me estruturei para isso também. Então, muitos dos filmes que eu vivenciei, muitos dos livros publicados com as minhas fotos de vários momentos, de cada filme, de cada anal de filmes, e cada revista de filmes, de jornais, N jornais, de filmes como O Que é Isso, Companheiro. Então a gente vai falar muito, né? Filme que foi indicado para o Oscar, quer dizer, como é que funcionou essa demanda da produção também, que é importante falar. Gisele está ouvindo? Quer falar um pouquinho? Quer tirar uma dúvida aí do curso? Fiquem à vontade, estou aqui para ouvir vocês também. Oi, Gisele. Olá, Tudo bom, Gisele? tudo Tudo bom? bem? Hoje eu estou Bem-vindo. aqui com o manto, Ah, que bom. daqui a pouco o galo joga. Você está em Minas? Estou em Belo Horizonte, sou BH, boa mineira. terra. Estive aí Isso. com vocês há uns 2 anos atrás, aí numa roda de negócios aí também, de cinema. Pois é, Que bom. eu estou aqui em BH, sempre tive interesse pela direção de fotografia, sou fotógrafa já há um bom tempo, aprendi a fotografar com câmeras analógicas, Somos guerreiros. já passei boas horas no laboratório, É muito ampliando bom. foto, coisa boa. E no cinema? Olha, no cinema mesmo, eu não tenho nenhuma participação, mas já fiz vídeo corporativo, acho que foi a maioria que eu fiz.
Sim. Documentários, tive uma produtora que a gente fazia documentários para movimentos sociais, de agroecologia, às vezes a gente fazia para a Escola Florestan Fernandes, em São Paulo. Que bom. Mas atualmente eu estou só com a fotografia estilo mesmo. Estilo, tá certo. E esse curso a gente vai estar embarcando nessa linha do cinema, né? Da fotografia de cena do cinema. Lógico, vou falar de direção de fotografia também, mas a estrutura é contar essa história através desse caminho, né? Da análise do roteiro, desde até mesmo de um trabalho mais autoral ou mais de uma estrutura grandiosa, ao mesmo tempo um trabalho de guerrilha menorzinho, equipe pequena, e você ali estruturando um contexto sobre aquela demanda do roteiro, daquela ideia também. Então, esse curso é isso. Se você vier para o Rio, vai ter uma experiência no set, que é bacana, né? E não é tão longe, BH está a 6 horas, 7, Nossa, eu adoro essa terra aí de vocês. para cá. E acho que é uma experiência muito legal. Eu tive alunos de Porto Alegre, de São Paulo também, que vieram, puderam programar a vida. Eu sei que é fim de ano, mas a gente está com um mapeamento de datas. Depois, se puder, vai ser muito legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse curso que a gente vai falar de uma maneira muito abrangente, e acho que vocês devem ter visto aí um pouco do roteiro da ementa, e é um pouco do que eu quero falar e trazer mais coisas novas também, né? Desse caminho hoje, quando a gente fala dos streams, das séries, né? Eu participei de 4 séries muito interessantes, né? Até de uma demanda do Impuros também, que é um projeto bem interessante e bem longo, e o que me encomendaram, né? Então, essas coisas são coisas que eu quero passar adiante, até porque eu estou em caminhos hoje com o cinema mais amplo, preparando um projeto maior e ao mesmo tempo, falar do estilo para mim é um caminho muito afetivo e profissional também. E dos diretores todos esses que a gente vai conhecer e falar, porque são diretores importantes, como Nelson Pereira dos Santos, Roberto Farias, José Medeiros, quer dizer, tem um cardápio de diretores da minha vivência e convivência muito importante no que eu me estruturei. E, ao mesmo tempo, a nova geração, né? Essa nova demanda não analógica, totalmente digital, né? Que a gente se adapta e também dialoga juntos, né? Porque o que vai estruturar é uma boa ideia e um bom olhar. E aí a gente vai falar muito sobre isso. A gente vai dialogar sobre o olhar, sobre qual é a síntese do roteiro que você pode conquistar dentro daquele processo grandioso, né? E de filmes que eu fiquei 5, 6 meses fora de casa. Então, isso também, hoje a gente diminuiu muito isso, né? Só quando é uma grande saga, né? Mas eu peguei ainda o cinema nosso, tanto brasileiro quanto internacional, que era a famosa longa-metragem, quer dizer, longa com grande propriedade. E a gente agora faz filme em 3 semanas, quer dizer, então essa estrutura muda muito. Essa estrutura hoje de contar uma história, ela mudou, né? O mercado está mais rápido, então a gente está com esse caminho de informar para vocês. Ah, legal. Bacana, Bom, obrigada. nada. Fala comigo, Luiz. Eu tenho uma pergunta sobre making off também, né? Porque assim, a gente costuma andar muito junto, né? Make off e o fotografia de estilo. Sim, Eu sim. queria saber se no curso a gente vai saber também a fazer o vídeo making off também. Na verdade, eu vou falar sobre isso, mas eu não vou aprofundar tanto isso, porque a gente tem um curso que fala exatamente disso, mas eu vou dialogar, porque como o making off hoje é uma demanda que hoje o mercado cada vez mais
está trazendo, né, os bastidores, não tem como, porque os 4 últimos projetos que eu participei, eu coordenei um making-off. A gente montou uma equipezinha de guerrilha para poder ter o making-off junto, né? Então eu consegui dialogar e dirigir essa parte específica, que é legal, não tem como eu não falar, porque quando eu falar da estrutura da fotografia de cena e da minha experiência em fazer um filme onde tínhamos 2 fotógrafos, que aí é muito legal, e aí foi quando eu entendi o olhar desses bastidores de uma coisa que não era comum, né? Era um grande filme de produção na época que acabei conseguindo conquistar de estar nesse filme e que eu falei, nossa, que bacana! E o produtor me deu um viés importante sobre o olhar, até porque o produtor também era fotógrafo, um grande produtor conhecido, e quando ele me deu essa estrutura de fala, eu entendi. Eu era muito jovem, então era meu terceiro filme na minha carreira, então eu fiquei muito ligado com, com essa fala do diretor, produtor do filme, e que acabou me convidando, mas me deu uma diretriz. Isso foi muito importante para mim. E quando eu vou fazer, então, saio do cinema por um período, né, um momento de jejum, aquelas coisas todas, e vou ingressar no fotojornalismo, quando eu volto, né, porque a gente vai ter questões políticas do nosso país, eu volto também com um caminho do que é a síntese jornalística, daquela construção diária sobre uma matéria, e eu vou adaptar isso também para o meu olhar cinematográfico. Isso também Influencia muito também, né? Porque querendo ou não, making off é um fotojornalismo. totalmente. Então, isso me ajudou a construir, porque a estrutura do roteiro, a importância, o quebra-cabeça da decupagem que vai te colocar numa posição que hoje você não tem muita volta, até porque hoje, muitas vezes, dos trabalhos últimos que me convidaram, me pediram para fazer o making off também. Eu negociei de ter uma segunda pessoa, uma terceira às vezes, né, do som, para que a gente pudesse dialogar juntos, porque a gente tem que ter muito cuidado do fotógrafo de cena fazer as 2 coisas, porque não vai fazer bem. Então é importante a gente ter 2 olhares cúmplices, da onde você pode demandar e você também está com o seu olhar focado naquela imagem estática de um fragmento que o cinema com esse movimento que a gente conhece, né? Entendi. Mas vou falar, com certeza, não tem como, porque eu fiz, né? Então é, é bom dar um pouco dessa fala para vocês, desse cardápio sobre o making. Obrigado. Alguma pergunta, Gisele? Aí, José também, se quiser fazer, enfim, fiquem super à vontade. Joia, obrigada. Por enquanto, sem dúvidas. Tá bom. E agora torcendo para o Galo, né? Tá certo. Um flamenguista tem que ouvir isso, né? Tá certo. Mas é bom. A gente, eu acho que esse aqui é o grande. Uma coisa gostosa no set de filmagem é essa cumplicidade que você leva com toda a equipe, porque está todo mundo em detrimento daquele projeto e de que ele tem que dar certo, que tem que ter uma harmonia. Então, isso é muito bom, né? Quando a gente consegue ter esse ápice dentro de uma unidade que é o cinema, porque é um trabalho uníssono, uma orquestra de pessoas em cada departamento tocando a sua afinação, funciona é muito bom. E a gente, como eu falei, é fantasminha, então a gente tem que estar muito ligado nos detalhes, nas vírgulas, nos sinais que o filme nos traz. E isso, quando eu falar de Dois Filhos de Francisco, eu vou contar um pouco de como é que foi
a criação do cartaz do filme, que foi um dos maiores filmes na época em termos de audiência, né? E contar a história de um senhor, né, seu Francisco, do qual eu conheci, uma figura impressionante, a família lá, desse Brasil sertanejo, né, que a gente vivencia. E o bacana do cinema é isso, que a gente vai vivenciar territórios, vai vivenciar histórias, vai vivenciar um núcleo específico sobre aquele roteiro. Então, é grandioso essa construção que a gente vai percorrer, falar, lógico, não só da parte técnica da câmera, mas entender a luz, entender a iluminação, isso é fundamental, e você poder tirar partido desse entendimento da iluminação sobre aquele aspecto daquele momento do filme. Então, tem vários filmes, várias citações que eu vou trazer para vocês, vários caminhos, né, de filmes, desde história de fadas e gnomos, que eu participei, com o diretor César Moraes, de fotografia, e do que ele criou ali naquele momento específico, e daquele teu trabalho que acaba entrando no que a gente chama, né, do trailer, né? De repente eu tive a experiência de ter 3 filmes com trailer da minha fotografia. Então, né, que isso então é uma importância daquilo que você construiu sobre aquela história e que de repente ele virou um avant trailer para contar parte daquela história do filme que ainda ia ser lançado. Então isso é bacana. Assim, então, assim, eles colocaram suas fotos no trailer ou tinha vídeo também? Não, tinha só fotos de abertura, uma sequência. Isso aí é surpresa para o curso. Muito legal. Eu tive essa experiência que foi um barato, filme nacional nosso, produção da Rio Filmes na época, e o diretor da Rio Filmes naquela época falou assim, cara, tem umas imagens tão bacanas, separa aí umas imagens aí para a gente pensar num trailer. Eu falei, sério? E foi sério. Maneiro. E aí tu viu todos os cinemas daquele tamanho imenso que é o cinema, né? Hoje a gente está em salas menores, né? Na década de 80. Falei, gente, eu só vou entrar no cinema só para ver o avant trailer do filme que ainda vai passar, só para ver minhas fotos. Isso aconteceu, então isso é muito legal. Essa linguagem que foi associada à fotografia de cena é um prêmio, mas é um prêmio também daquilo que você também construiu. É um prêmio daquilo que você estava coligado com o projeto, né? Então eu tive essa experiência, uma com o Nelson Pereira dos Santos, outras com o Arthur Uranga, que foi maravilhoso também, e também parte do filme que é o que esse companheiro, que eu vou falar depois dos cartazes também construídos. Então foi muito legal, isso é muito bacana. Maneiro. Então é isso, gente. Quem puder, espero vocês aí na terça-feira, começando aí o nosso novembro, né? E de aulas teóricas, a gente tem já um mapeamento de cronograma das aulas práticas também, que eu vou estar lá no set com vocês, quem tiver essa possibilidade, e a gente está junto lá. Maneiro. Bom, Beleza. que bom, Luiz. Que bom. E você está na faculdade em que período, Luiz? 6 períodos. Ah, tá bom. Tá bem avançado aí. Que Termina bom. ano que vem já. Aí vamos embora. Vamos fazer esse curso aí para a gente somar juntos. Beleza. E o Hélio Alonso, para mim, é uma faculdade do qual eu tenho uma memória muito afetiva, da década de 70, quando eu fiz um curso há muitos anos lá de fotografia com o Noilton Nunes, que é um diretor de fotografia, um diretor de cinema, e ele coordenava o departamento de fotografia do Hélio Alonso. O velho Hélio Alonso era vivo, então tem umas histórias boas aí para a gente trocar. Beleza. Que bom. Então é Muito isso, bom. gente. Espero vocês que possam estar aí junto comigo nesse aquecimento imagético que a gente vai vivenciar e vamos ingressar nessa jornada juntos.